Olá, pessoal! Meu nome é Jaqueline Nazarotto, sou membro da BTQ e acadêmica do curso de Engenharia Química da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTF-PR, do campus de Francisco Beltrão. Aproveitando que você está aqui comigo hoje, siga a gente nas redes sociais. Só procurar a gente por lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, @BTQ. Toda semana temos lá conteúdos exclusivos de engenharia química, além de também você ficar sabendo todos os eventos que temos da BTQ. Estamos aqui hoje para falar sobre essa matéria, que é o início do contato acadêmico com a engenharia química. É a matéria que nos liga diretamente à engenharia e ser engenheiro químico. Então, que é o cálculo de processo? O que essa matéria aborda, então? Ela aborda o balanço de massa, energia e em estado transiente. Então, se você já viu essa matéria, você já conhece ela, se você é novo no curso, tá aí entre os primeiros semestres, você ainda teve pouquíssimo contato com balanços de energia, o que essa matéria aborda? Ela fala aí sobre balanço de energia, balanço de massa e balanço em estado transiente. Então, o que é isso, né? Então, no balanço de massa, tudo que entra precisa sair, balanço de energia também, toda energia que entra precisa sair do sistema de alguma maneira, pode ser ela modificada ou não, e em estado transiente, onde ocorre uma variação ao longo do tempo. Essa matéria pode ter diversos nomes, dependendo da instituição que você estuda. Então, eu escolhi aqui colocar como cálculo de processos, porque eu acho que quando a pessoa lê aí no podcast, vai ficar mais fácil de identificar sobre o que a gente está falando. Mas, conversando aí com o pessoal da BTQ, que eu tive o prazer de conhecer, que, como vocês sabem, a BTQ tem funcionários de N lugares do Brasil, né? Temos funcionários de quase todas as regiões aí do Brasil. Então, conversando com as meninas, tanto do Pará, quanto do Rio Grande do Norte, quanto do Rio Grande do Sul e quanto ao pessoal de Sorocaba, essa matéria, ela tem nomes diferentes, mas basicamente é sempre visto a mesma coisa. Outra coisa que também, apesar disso, os livros base são sempre iguais, pequenas modificações, mas o que mais a gente usa? Os três principais que eu notei que mais a gente usa é o Engenharia Química, Princípios e Cálculos do Himmelblau, que atualmente está na sua 8ª edição. Outro livro a ser utilizado, Princípios Elementares dos Processos Químicos, que até a 3ª edição era o Felder e o Rousseau, que tinha como nome deles, e quando eu fui pesquisar para fazer o roteiro desse podcast, eu vi que essa 4ª edição também tem a Lisa Bullard. Então tem mais uma pessoa aí contribuindo para esse livro ficar ainda melhor. E, por fim, o de Introdução à Engenharia Química, do Nilo Índio do Brasil. Esse livro, ele tem toda a parte básica que o engenheiro químico precisa saber. Então, qualquer coisa, desde conversão de unidades até balanços, contém nesse livro. E o Nilo Índio, eu tive o prazer em conhecer ele na Semana Brasileira de Engenharia Química de 2019. Uma pessoa muito legal, muito incrível, e valeu muito a pena ter conhecido ele. E ele falou que realmente o objetivo desse livro foi ajudar os iniciantes à engenharia química. E se isso já te ajudou, você tiver alguma dúvida básica de engenharia química, esse livro está lá. Inclusive, o Nilo autografou e fez uma sessão de autógrafos na última Semana Brasileira de Engenharia Química. Outro fator bem importante que também a gente começa a ter contato na matéria de cálculo de processos é o conceito de reator. Porque o reator é o coração da indústria química. É por isso que basicamente ela está lá. Que é todo local onde vai ocorrer a reação é o reator. Então, eu vou aproveitar aqui e pegar um pouco do que o Fogler falou no livro dele Vou aproveitar aqui e vou colocar o que o Fogler falou no livro dele, Cálculo de Reatores, o essencial da engenharia química das reações químicas. Então, Fogler também já esteve presente na Semana Brasileira de Engenharia Química de 2018. Ele também esteve aí palestrando no Brasil para a SEBEC. Então, ele fala o seguinte: a cinética química e o projeto de reatores estão no coração de quase todos os produtos químicos industriais. É
principalmente o conhecimento da cinética química e o projeto de reator que distinguem o engenheiro químico dos outros engenheiros. Então, isso é uma partezinha que tá ali no livro deles. E é uma parte também que, quando eu comecei a estudar reatores, foi uma parte que eu até coloquei no meu caderno e deixei aí em destaque para lembrar o, o quanto é importante reatores pra gente também. E reatores também. Para você fazer um cálculo de reatores, você precisa conhecer aí o balanço de massa dele, para saber o que vai entrar no reator, quanto de produto vai entrar, quanto de reagente irá sair no reator, quanto tempo irá levar. E também conhecer o balanço de energia, porque se for uma reação endotérmica, é preciso conhecer a energia. Se for uma reação exotérmica, também é preciso conhecer se aquilo vai liberar ou não calor. Então, é muito importante, super fundamental. Reatores, para a gente, é a alma da nossa engenharia. E também balanço de massa e energia, porque sem eles a gente não consegue fazer um dimensionamento bom de um reator. Inicialmente, então, para falar dessa matéria, vamos falar sobre sistema. O que é o sistema? Ele é qualquer porção arbitrária de um processo global que você deseja analisar. Então, ele pode ser aí parte de uma tubulação ou uma refinaria completa, pode ser um reator só, pode ser um equipamento só, pode ser 3 ou 4 equipamentos, vai ser o local que você quer fazer essa análise, o local onde você quer fazer esse balanço. Então, eles podem ser aí um sistema fechado, onde massa nenhuma entra ou sai de um sistema. Então, um exemplo de sistema fechado é um reator trabalhando já em batelada. O que seria esse reator trabalhando em batelada? Você coloca todo o produto ali dentro, você deixa ele ali durante um tempo para ocorrer a reação e depois retira. Então, enquanto está ocorrendo a reação, esse reator é um sistema fechado, porque enquanto está ocorrendo a reação de um reator em batelada, nada entra e nada sai do sistema. Um sistema aberto é aquele que massa entra e sai do sistema. Pode ser aí, por exemplo, uma planta inteira, uma planta de refinaria inteira, por exemplo, porque vai entrar produtos ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo que está entrando o produto, vai estar saindo também. Outra definição muito importante, que para você que é engenheiro sabe que, olha, é a melhor parte dos cálculos fazer quando o sistema ou o processo ele está em estado estacionário. O que é isso? O que indica? Não necessariamente que está parado, que nada está acontecendo. É que o equipamento está operando em estado estacionário. O que quer dizer isso? Que se entra 10 kg por hora de massa, ele vai continuar entrando essa mesma quantidade. A quantidade que entra, a quantidade que sai do sistema, que passa pelos equipamentos, não está variando ao longo do tempo. Então, ele é diferente aí do estado transiente. Então, agora que já falamos um pouco sobre o conceito de sistemas, vamos falar sobre o conceito de balanço de massa. Então, primeira coisa que a gente faz na matéria, o primeiro balanço que a gente tem contato é o de massa, por ser mais simples, porque nada mais é do que a aplicação da lei da conservação de massa, que matéria não é criada e nem destruída. Então, tudo que entrou no sistema precisa sair de alguma forma. Ou, se ele ficou dentro do sistema, ele gerou um acúmulo. Então, um dos exemplos que o Himmelblau traz é o do extrato bancário, que eu achei bem interessante também, a primeira vez que eu tive contato com essa matéria, que o professor trouxe em sala esse esquema de extrato bancário. É a mesma coisa, você tem o seu salário depositado na sua conta de R$ 1.000. Ao longo do mês, esse dinheiro vai saindo, mas na teoria você não pode tirar mais do que você colocou no início do mês. Então, basicamente, o balanço de massa é isso. Tudo que entra precisa sair. Então, tem a nossa equação mais básica do balanço de massa, que é o acúmulo vai ser igual tudo que entra menos o que está saindo, mais tudo que é gerado menos o que é consumido. O que são cada termo desses?
Então, o acúmulo é tudo que está dentro do reator. Então, se tiver alguma massa aí no início do reator, vai ser esse acúmulo. Então, ele vai ser igual a todos os outros termos da equação. A entrada vai ser todos os mols que vão entrar no sistema, menos os que estão saindo do sistema ao mesmo tempo que tem alguns entrando, alguns estão saindo, mais os mols formados pela reação, que é o termo de geração, menos o que estão sendo consumidos na reação. Então, basicamente, quando não há uma reação química, esse último termo de geração menos consumo some. Mas como ele funciona? Vamos tomar como exemplo uma reação de carbono reagindo com oxigênio, gás oxigênio, para formar CO2. Então, a geração, que é o termo que está sendo formado, é quantos mols de CO2 estão sendo formados, menos a quantidade de carbono e oxigênio que estão sendo consumidos. Então, aqui entra um detalhe também. Se você tem, por exemplo, duas correntes entrando no sistema, elas se somam. Menos duas correntes saindo, menos o somatório das duas correntes saindo. Então, cada termo desses também ele é um somatório. Então, tudo que está entrando vai ser somado, menos tudo que está saindo, somado, mais tudo que está sendo gerado, menos tudo que está sendo consumido. Mas como que você pode, por exemplo, como que vai estar diminuindo, né, essa geração, para onde que vai estar indo esse consumo? Então, a reação ela vai ocorrer num sistema fechado. A massa total antes da reação é igual à massa total no sistema após a reação. Porque o que acontece? Numa reação química, a massa se conserva, porque não ocorre a criação nem a destruição de átomos. Eles vão apenas se rearranjar. Então, por isso que a massa se conserva. Porém, o número de mols não vai se conservar. Então, agora que você já conhece um pouco de balanço de massa, vamos para os tipos de processos. Podem ser 3 tipos de processo: o processo contínuo, o processo em batelada e o processo semibatelada. No processo contínuo, então, a massa que entra e sai do sistema sem interrupção, então, basicamente, bem parecido com o sistema estacionário. O sistema estacionário é um processo contínuo. O processo batelada é um processo fechado. Ele vai tratar de uma quantidade fixa de massa no tempo que ele opera. Então, é um sistema vazio, ele é carregado com uma batelada do material e ao fim do processamento, todo o material sai, resultante é removido. Então, um processo batelada, enquanto ele está lá dentro, reagindo, sendo feito o processo, ele é um sistema fechado, mas enquanto está entrando e saindo, ele é um sistema aberto. E o processo semibatelada, que é um processo aberto, mas a massa entra durante o processo de sua operação, mas nada é retirado. Então, às vezes, em alguma reação, precisa adicionando o reagente aos poucos, para que essa reação não libere tanto calor. Então, é feito num processo semibatelada. E agora, então, por fim, vamos falar um pouco sobre balanço de massa com reação. Balanço de massa com reação, basicamente, é o que mais a gente vai ver, né? É muito importante se analisar bem como está sendo feita a estequiometria, porque é muito, muito importante para acertar os cálculos. Sempre ela vai ter que estar balanceada, nunca você pode colocar uma reação sem ela estar balanceada. A equação de estequiometria de uma reação química é a declaração de quantidade relativa de moléculas ou de mols de reagentes e produtos que tornam parte da reação. Outra coisa bem importante, que é o cálculo da extensão do reação. O que é essa extensão de reação? Que é o famoso Xi, a letra grega Xi. O que é esse Xi? Ele é o número de mols que saem do reator menos o número de mols que entram, dividido pelo coeficiente estequiométrico da reação. Esse Xi, ele representa o número de mols reagidos de acordo com a estequiometria. É a melhor maneira de você pensar quanto que reagiu é o Xi, porque ele te fala a extensão. Então, nesse também balanço de massa com reação, a gente tem 2 tipos. Eles podem ser balanços molares de espécie química e balanço de massa por elemento. O que é esses balanços molares de espécies químicas? Então, por exemplo, você vai fazer o balanço molar do NaOH.
Então, você faz esse balanço molar dessa espécie química. O balanço de massa por elemento, ele é feito, por exemplo, para o sódio, o Na, para o oxigênio e para o hidrogênio, ele é feito para cada elemento químico presente no processo. Então, cada elemento químico você vai tratar de uma maneira. Geralmente, a gente sempre faz das espécies moleculares, porque é muito mais fácil você tratar do NaOH, por exemplo, do que do sódio, do oxigênio e do hidrogênio separado, porque querendo ou não, vão ser mais cálculos e mais detalhes. Esse balanço de espécies atômicas ou de elemento químico, ele serve para reações que são muito complexas ou reações não conhecidas, como, por exemplo, a queima de algum material que você não conhece, como que está sendo realizada essa estequiometria. Quando você não consegue definir muito bem a estequiometria ou o que vai ser formado mesmo, precisamos utilizar o balanço por espécies atômicas. Mas, se for conhecido, realmente o melhor é balanço por espécies moleculares. Mas, assim, eu acabei esquecendo de citar, mas na parte de balanço de massa, você tem sempre como conferir os seus cálculos. E assim como em reação química, se você fizer o balanço de massa por espécies moleculares, ele precisa ser exatamente igual o balanço de massa de espécies atômicas. Então, sempre você pode conferir os seus cálculos se ele deu certo. Por fim, então, vamos falar um pouco mais sobre o balanço de energia. O princípio de conservação da energia, a energia total do sistema mais a vizinhança não pode ser criada e nem destruída. Então, toda energia que vai entrar no sistema, ela precisa sair. O balanço de energia, ele é o mais complexo, ele tem vários termos, mas para mim é o mais legal. Então, a gente vai ter aí alguns termos que são bastante utilizados no balanço de energia que eu vou comentar com vocês, que é o U, que é a energia interna, o EP, é a energia potencial, o EC, a energia cinética, o Q, que é o calor, e o W, que é o trabalho. Então, vamos falar um pouco dessas variáveis que a gente tem presente nos balanços. A gente vai falar também da questão de variável de caminho e variável de estado. A variável de estado, ela vai depender apenas dos valores iniciais e finais. O que seriam essas variáveis de estado, por exemplo? A energia cinética, a energia potencial, a energia interna e a entalpia. Elas não vão depender do caminho que o sistema vai seguir e é as formas de energia que o sistema pode possuir. Então, essas quatro energias, a cinética, a potencial, a interna e a entalpia, é o quanto de energia o sistema possui. Se vocês lembrarem um pouco da definição, por exemplo, de energia potencial, é o quanto um elemento tem desse tipo de energia. Elas são variáveis de estado, porque elas não vão depender do caminho que for seguido. E variável de caminho são aquelas energias que elas podem ser transferidas e vão depender, sim, da maneira com que elas vão ser transferidas. São elas o calor e o trabalho. Falando inicialmente, então, do calor e do trabalho. O calor é a forma de energia transferida devido à diferença de temperatura. Ele não pode ser armazenado no sistema, então ele sempre vai passar pelo sistema o calor. E ele sempre vai do mais quente para o mais frio. O sistema de convenção é esse. Outro sistema de convenção bastante usado é que quando o sistema está recebendo energia, a vizinhança está transferindo para o sistema, o sinal do calor vai ser positivo. Porém, quando o sistema vai estar liberando energia, então o sistema vai estar passando energia para a vizinhança, esse sinal vai ser negativo. O trabalho. O trabalho também é uma outra forma de energia que depende do caminho e ela vai ser transferida devido a uma força mecânica. Também ele não pode ser armazenado no sistema e ele funciona da mesma maneira o sinal do que o calor. Então, quando o sistema está recebendo trabalho, ele vai ser positivo. Então, quando a vizinhança faz trabalho sobre o sistema, ele vai ser positivo. E quando o sistema que a gente está tendo entrega trabalho para a vizinhança, ele vai ser negativo. A energia cinética, o EC ou o EK, ela pode ser armazenada pelo sistema pela sua velocidade relativa à vizinhança. Então, ela vai ter a ver, é uma energia associada ao movimento global do fluido. Então, quando o fluido está muito rápido, um escoamento muito veloz,
é essa energia cinética. A energia potencial é uma forma de energia armazenada também pelo sistema devido à sua posição em um campo gravitacional. Então, quando a gente tem uma variação muito grande de ΔH, de altura, né, a gravidade vai fazer com que esse sistema tenha uma energia também associada a ele. A energia interna, ela é um conceito que é uma energia macroscópica obtida da energia atômica, molecular e subatômica. Não tem como a gente medir diretamente essa energia interna e por isso a gente sempre tenta mencionar ela com propriedades mensuráveis, como por exemplo o T, o V. A energia interna, ela vai estar associada aí à energia dos átomos, das moléculas. Então, toda essa energia que as moléculas têm dentro delas é chamada a energia interna. Outra forma de energia que a gente tem também é a entalpia, que ela é bastante conhecida por 1 mais PV. Eu lembro que das reduções de entalpia, ela é o quanto você consegue levar de energia de um sistema para o outro. Ela também não é possível medir. E essa entalpia das reduções matemáticas dela, ela vem aí da variação da massa ao longo do tempo. É o quanto essa massa vai estar transferindo de energia ao longo do tempo. O que acontece nos balanços de energia? Devido à questão de que calor, trabalho, energia interna ou a entalpia, elas são muito maiores ou têm valores muito maiores do que, por exemplo, uma energia cinética e uma energia potencial, geralmente essas energias cinética ou potencial são desprezadas. Bem como muitas vezes eu já vi o trabalho sendo desprezado. Então, o que mais vai aparecer nos nossos balanços de massa vai ser calor, energia interna e a entalpia. Então, agora vamos falar um pouco sobre o balanço de energia com reação. A reação, ela vai liberar ou absorver calor. Então, em uma reação exotérmica. Então, essa reação, ela libera calor. Então, esse calor precisa ser removido do sistema para manter uma temperatura fixa. Então, a energia produzida pela reação, a energia produzida para a reação para manter as condições isotérmicas, o que a gente sempre precisa trabalhar dentro da indústria, é o máximo de você não ter muitas variações de temperaturas, trabalhar sempre do tempo isotérmico. E uma reação endotérmica é aquela reação em que onde o calor, ela vai absorvendo calor. Então, o calor precisa ser adicionado no sistema ou para que essa reação não pare, ou para que essa reação aconteça mais rápido. Outra definição bem importante é essa entalpia de formação. O que seria isso? É o calor padrão de formação, é o nome dado à variável especial de entalpia associada à formação de um molde composto a partir de seus elementos constituintes e produtos em seu estado padrão. Então, esse calor padrão de formação é, por exemplo, se eu vou pegar um mol de carbono e um mol de oxigênio e formar um CO, monóxido de carbono. Então, para unir esse carbono e esse oxigênio, vai gastar um tanto de energia para que eles se formem para formar um monóxido de carbono. Essa energia que é gasta a 25 graus Celsius e 1 atm para se formar esses dois é chamado o calor padrão de formação. E o calor de reação, que é o outro nome também, outra terminologia bastante importante que a gente usa, é quando as quantidades estequiométricas dos reagentes são utilizadas para reagirem completamente para produzir produtos também no estado padrão. Então, por exemplo, aí vai entrar já a questão de estequiometria. Por exemplo, a gente precisa de um carbono para 2 oxigênios para formar o CO2. Então, quanto de reagente vai ser formado ali? Então, obrigada por essa conversa que a gente teve hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o balanço de massa e energia e como esses são os cálculos para a base de engenharia química. Quis trazer aqui para vocês conceitos, coisas mais básicas que muitas vezes a gente passa por aí por algum detalhe, não entende direito. Espero que tenha auxiliado vocês. Obrigada por vocês terem me acompanhado hoje. E se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, a gente tem um texto sobre isso no site da BTQ, então só procurar por lá, balanço de massa em processos contínuos e em regime permanente. Tem lá, acesse o site lá no cantinho, acesse no site, clique na parte blog, lá no cantinho tem um campo de pesquisa, digitem balanço de massa
em processos contínuos e de regime permanente, vai aparecer aí o texto sobre balanço de massa e lá também tem mais algumas imagens e figuras. Se você ficou com alguma dúvida, pode retirar lá. Obrigada a todos. Até mais.